Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Dia 29 de outubro, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Aliás, precisaria de mais tempo hoje para falar dessa palavra maravilhosa. Por isso eu já vou lendo e vou explicando essa palavra. Tão forte, tão conhecida. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus. Paulo está dizendo, olha, gente, para que a gente precisa de armadura? Só se a gente estiver numa guerra. A armadura serve para condições de guerra. Parece que Paulo está dizendo que nós estamos em condições de guerra. Preste atenção. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Paulo está dizendo, o diabo vai fazer manobras para te destruir. Paulo está dizendo, o diabo vai arrumar armadilhas para te destruir. Você precisa estar protegido. Ei, abra os seus ouvidos hoje. Abra o teu coração hoje. Você precisa estar protegido. E com o quê? Com a armadura de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo, pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Opa, Paulo está entendendo então que a nossa luta não é contra homens. Aliás, em relação aos homens, Deus nunca pediu para a gente guerrear. Em relação aos homens, Deus sempre pede, ame os seus inimigos. Então, em relação aos homens, eu não tenho que brigar com ninguém, nem mesmo com aquele que pensa diferente de mim. A minha luta não é contra homens, eu não vou brigar com homens. Aos homens eu amo, aos meus inimigos desta terra eu os amo. Mas aos demônios eu tenho que travar guerra. Paulo está dizendo, aos demônios vocês vão travar guerra. Filho e filha, preste atenção. Aos demônios nós vamos travar guerra. E a palavra está deixando clara, existem espíritos maus que estão espalhados nos ares. Existem demônios que querem destruir você. Existem demônios que vão armar ciladas para a sua vida. Você precisa estar protegido. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. Qual é o dia mau? O dia que o tentador vai tentar te destruir. Aquele dia difícil, aquele dia de prova. Presta atenção, muitas vezes o dia difícil pode ser o tentador fazendo alguma manobra. O dia difícil pode ser o tentador tentando te desviar dos caminhos de Deus. A armadura serve para que você resista. Vamos lá. Você está entendendo? Você está entendendo a palavra. Por isso, revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que possais resistir os dias maus, permanecer firmes em tudo, de pé. Então, ou seja, se você tiver com a armadura de Deus, você vai permanecer em pé, você não vai ser destruído, você não vai ser... Vão te enfrentar, vai haver a batalha, mas você ficará de pé, não vão te destruir. Frei, eu quero estar de pé na batalha. O que eu preciso fazer? Eu quero me revestir da armadura de Deus. Aí Paulo começa. Cingi vossos rins com a verdade. Portanto, coloque a verdade na sua vida. Não aceite mentira. Não aceite uma mentirinha. Porque o reino do diabo é o reino da mentira. Você não aceita mentira. Você não fala mentira. Esta é a armadura de Deus. Não existe mentira em você. Não existe mentira na sua vida. Você vive na verdade. Revesti-vos com a couraça da justiça. Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa honesta. Você dá a cada pessoa o que lhe é devido.
Calça os pés com prontidão em anunciar o evangelho da paz. Nos seus pés você vai sempre estar com o evangelho da paz, com o evangelho. A sua vida é o evangelho. Ó aqui, ó. Você vai anunciar o evangelho às pessoas. Você vai anunciar o evangelho da paz. Você vai se armar com o escudo da fé. O escudo seu será a fé. E se você tiver a fé, nada vai abalar você. A fé em Jesus, o qual permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Olha, o diabo vai lançar flechas sobre você, mas como você está com o escudo da fé, você vai se proteger. Tomar, enfim, o capacete da salvação. Ou seja, você é uma pessoa que aceitou arrependimento. Você é uma pessoa que aceitou a salvação de Deus na sua vida. E o gláudio do Espírito, isto é, a palavra de Deus, você vai caminhar com a palavra. A palavra é o teu guia, a palavra de Deus é o teu sustento. Ora, se você tiver tudo isso que eu falei, o diabo não vai vencer você. Com preces e súplicas de várias ordem, orar em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias você vai orar. Alegres ou tristes você vai orar. Na saúde ou na doença você vai orar. Com emprego ou desemprego você vai orar em todas as circunstâncias no Espírito. Vigiai com toda perseverança. Você não vai desanimar, você vai vigiar. O tempo todo vigiando. Intercedendo por todos os santos, intercedendo pelos seus irmãos, intercedendo por aqueles que estão passando por dificuldades. E aí Paulo termina: orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, com a minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Aproveito também, peço, Paulo está pedindo para ele, eu peço para mim também. Rezem por mim. Rezem por mim. Gente, você está entendendo a palavra? Paulo está falando de um combate espiritual que todos nós travamos. Você trava um combate. Talvez você estava vivendo dias difíceis, você não sabia o que estava acontecendo. Olha, tem um combate espiritual, mas você precisa se preparar. Leia de novo essa palavra, medite esta palavra e você vai permanecer em pé. Porque você vai estar cingido com a verdade, com a justiça, prontidão com o evangelho para pregar a paz, a fé, a salvação, a palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.